Olá, esse é o Filosofia em Comum, o nosso canal de filosofia, e hoje eu vou falar com vocês sobre aquilo que eu chamei no último vídeo de linguagem ordinária. Eu quero conversar com vocês sobre a teoria dos atos de fala do Austin, que foi um filósofo que escreveu seus textos e fez suas abordagens na primeira metade do século XX. Ele morreu muito jovem na Inglaterra, mas ele criou a chamada teoria dos atos de fala, que foi super importante para vários filósofos que vieram depois, como Habermas, que falou da teoria do agir comunicativo, a própria Judith Butler, com o seu texto sobre problemas de gênero. Então foi Austin que levantou a questão de que a linguagem da vida cotidiana, a linguagem ordinária, a linguagem que a gente usa diariamente, ela é um campo fértil de análise filosófica. E nesse texto sobre a teoria dos atos de fala, um texto, por exemplo, tem vários textos, mas tem um deles que é muito importante, que se chama Como Fazer Coisas com Palavras. O Austin levanta a existência de dois tipos de atos de fala, uns que são puramente descritivos, o que ele chama de atos constatativos, e um outro que ele chama de atos performativos, que são atos que produzem efeitos, mas mais do que isso, ele não está falando apenas dos efeitos dos nossos discursos, ele está falando também do fato de que existem coisas que só podem ser realizadas através de atos de fala. Então ele fala, por exemplo, das promessas, das apostas e, por exemplo, para a gente se casar, esse é um exemplo que ele dá, para a gente se casar a gente precisa, por exemplo, dizer, alguém tem que falar alguma coisa, um juiz de paz, um padre, um pastor tem que falar alguma coisa referente ao fato de que nós devemos aceitar um casamento em relação a uma outra pessoa. E o que ele diz é que esse é um fato performativo, um ato de fala performativo de tal maneira efetivo que sem isso não tem como uma pessoa se casar. Por que eu estou levantando esse aspecto e levantando essa questão para vocês? Porque é importante que a gente se dê conta de que nós somos seres de linguagem e que as nossas falas produzem efeitos nos outros. As nossas falas produzem efeitos e elas, nesse sentido, também afetam as outras pessoas. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não apenas realiza, como diz o Austin, a gente realiza certas coisas, como, por exemplo, casar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala qualquer coisa, nós estamos sempre afetando as pessoas. E o fato de nós afetarmos uns aos outros com as nossas palavras, isso significa que nós somos seres envolvidos, engajados ética e politicamente na vida dos outros. Então, vamos meditar sobre isso, vamos refletir sobre o que significa falar e fazer, e vamos também discutir, enfim, analisar, pensar com mais delicadeza sobre o efeito que nós somos capazes de causar com as nossas palavras na existência das outras pessoas. Esse é um assunto importante para nós, e eu estou aqui numa ruazinha de Veneza, que eu vim ver a Bienal, e depois eu vou gravar um vídeo para vocês sobre arte. Se liguem aí. Um grande beijo.